Retomando aqui então, estávamos falando de responsabilidade civil do Estado, estávamos falando sobre a legitimidade do agente público causador do dano de figurar também, juntamente com o ente público, no polo passivo de eventual ação de reparação civil. Dizemos, então, na oportunidade que, segundo o informativo 532 do STJ, tem o lesionado, tem o administrado, a faculdade de ajuizar a ação de reparação civil diretamente em face do ente público, diretamente em face do agente público ou diretamente em face tanto do ente público quanto do agente causador do dano, ok? Mas um outro ponto importante também refere-se à denunciação à lide. A denunciação à lide. Pode a administração pública, então, durante o curso da ação, denunciar o agente causador do dano à lide? Meus amigos, não é possível a denunciação à lide. Por quê? Como nós vimos, o interesse de ajuizar a ação diretamente contra o ente público foi do administrado, do lesionado. Se assim quisesse o autor da demanda ajuizar a ação diretamente contra o agente público, ele teria o feito. Então essa é uma prerrogativa, é uma garantia que ele tem de direito. Não poderá, então, a administração pública denunciar o agente público causador do dano, porque, neste caso, haverá aí uma dilação probatória demasiada que irá prejudicar o autor desta demanda, irá prejudicar o administrado e, por consequência, haverá então uma procrastinação dessa tutela jurídica da vítima, desta reparação do dano, ok? Então lembre-se que a denunciação da lide ela não é possível porque a responsabilidade civil objetiva tem por objetivo garantir, proteger o interesse do administrado, ok? Pois bem, em relação ao direito de regresso, sabemos então que o direito de regresso é a possibilidade da administração pública buscar do servidor público, do agente público, causador do dano, causador do ilícito, o valor patrimonial pela administração despendido. Então, o direito de regresso justamente é esse dever de reparação por parte do servidor público. Esse direito de regresso, meus amigos, lembrem-se, ele é calcado na responsabilidade civil subjetiva. Portanto, é necessário que a administração pública comprove que o agente público agiu por imperícia, por imprudência ou por negligência, para que possa ele ser responsabilizado pela reparação do dano, ok? Em relação à prescrição desta ação de reparação civil, como funciona então? Qual o prazo de prescrição da administração pública para ingressar com a ação de ressarcimento em face do agente causador do dano? Meus amigos, o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal prevê que as ações de ressarcimento, elas são imprescritíveis. Portanto, essa pretensão da administração de deduzir pretensão em face do seu agente público, ela não detém prazo prescricional. Tudo bem? Então lembre-se aí que a responsabilidade civil ela é subjetiva em relação ao direito de regresso e o prazo prescricional ele é inexistente. Pode a administração pública simplesmente descontar o valor da remuneração daquele agente público para reparar o dano por ele causado? Meus amigos, via de regra, não. Via de regra, a administração pública ela não pode utilizar dessa sua prerrogativa para descontar da remuneração do seu agente público uma verba alimentar a quantia respectiva à reparação do dano. No entanto, caso haja consentimento do administrado, haja consentimento do agente público e haja previsão legal, poderá sim a administração o fazer. Então lembre-se que é necessário que haja o consentimento do administrado e que haja previsão legal
para que haja, então, esses descontos da remuneração. Caso não haja o consentimento e não haja previsão legal, deve, então, a administração pública entrar com ação de cobrança respectiva. Deve entrar com ação de cobrança respectiva, ok? Pois bem, então, em relação à responsabilidade civil do Estado por ato omissivo. Responsabilidade civil do Estado por ato omissivo. Quando nós vimos o conceito de responsabilidade do Estado, nós vimos que pode ser tanto a conduta lícita quanto ilícita por ato comissivo ou omissivo, doloso ou culposo. Então, aqui, na responsabilidade civil por ato omissivo, vige a teoria da responsabilidade civil subjetiva. Então, o ato omissivo é necessário que o autor comprove a existência, na verdade, a presença do elemento subjetivo culpa. É necessário que se comprove a imperícia, a negligência ou a imprudência do agente público. Ok, meus amigos? Então, os pressupostos aí para reparação com base no ato omissivo são a conduta, o dano, o nexo de causalidade e a culpa. É a culpa que nós podemos ter aí como um desvio do dever objetivo de cuidado. Um dever objetivo de cuidado. Pode voltar aqui a imagem. E aí, meus amigos, vamos trazer alguns exemplos clássicos aqui que nós podemos pensar para configurar a responsabilidade civil do Estado por ato omissivo. Pensemos aí numa pessoa que morre durante umas chuvas torrenciais em determinado município, mas chuvas previsíveis, e essa pessoa ela acaba falecendo, morrendo por conta clara e evidente da ausência de manutenção, de limpeza dos bueiros daquela cidade por parte da administração pública. Ou seja, restou claro, restou comprovado que aquela enchente não decorreu de um evento fortuito ou de força maior, mas sim de uma omissão do poder público em proceder à limpeza de bueiros responsáveis pelo escoamento das águas das chuvas. Portanto, aquela morte, sem dúvida nenhuma, decorreu desse ato omissivo. É possível, então, a responsabilidade do Estado? Sem dúvida nenhuma que sim. Agora eu quero que vocês vejam, meus amigos, que isso aqui é o que vai cair na sua prova em relação à responsabilidade por ato omissivo. Se, porventura, o Estado for garantidor, como funciona, então, a responsabilidade do Estado? Ainda que o ato seja omissivo, será o Estado responsabilizado com base na teoria do risco administrativo, ou seja, a responsabilidade será objetiva. Então lembre-se, caso o Estado ele seja garantidor, ainda que o ato seja omissivo, será o Estado responsabilizado com base na teoria da responsabilidade objetiva, ok? Pensemos aqui, então, em uma pessoa que está presa no sistema penitenciário e que acaba sendo assassinada dentro do sistema penitenciário, cuja proteção é de responsabilidade, evidentemente, do Estado. Aquela responsabilidade do Estado será com base na responsabilidade subjetiva ou objetiva? Evidentemente, meus amigos, que aí será uma responsabilidade objetiva. Não caberá defesa em que se alega culpa de terceiro ou fato de terceiro. E aí, neste ponto, eu quero que vocês fiquem bastante atentos ao informativo 520 do STJ, um agravo regimental no recurso especial 1305259 de Santa Catarina, em que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Estado responde objetivamente por suicídio ocorrido dentro do estabelecimento prisional. Vejam aí que o suicídio foi praticado pelo próprio preso, pelo próprio
preso. Então, em tese, poder-se-ia alegar que foi culpa exclusiva da vítima, ou seja, haveria um rompimento do nexo de causalidade da responsabilidade objetiva, mas o STJ entendeu que o Estado aqui ele é garantidor. E aí, mais uma vez, fazendo referência à função social da responsabilidade civil, a tutela jurídica do dano e a reparação da vítima, entendeu o STJ que deve ser o Estado, sim, responsabilizado. E essa responsabilidade, mais uma vez, será calcada na responsabilidade civil objetiva, ok? A responsabilidade por dano nuclear. Mais uma vez, segue também a teoria do risco administrativo, calcada, então, na responsabilidade objetiva. É assim que dispõe o artigo 21, inciso 23, a linha D da Constituição Federal. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. E como funciona, então, meus amigos, a responsabilidade civil por atos jurisdicionais? Quando eu falo atos jurisdicionais, lembre-se que se referem aí a atos exarados num processo judicial, despachos, decisões e sentenças, não atos administrativos exarados pelos membros do Poder Judiciário, mas sim atos judiciais. E aqui, meus amigos, é bom que vocês se recordem que há duas distinções elementares. Caso o erro seja praticado em um processo civil, é indispensável que haja o dolo. É indispensável que haja o dolo do magistrado para que se configure a responsabilidade civil do Estado. Por outro lado, se for num processo penal, ainda que a conduta do magistrado tenha sido praticada com base em culpa, será o Estado responsabilizado. E aí, eu peço que vocês façam a leitura aqui do artigo 5º, inciso 75 da Constituição Federal, que dispõe que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. O artigo 133 do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que responderá por perdas e danos o juiz quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. Então, meus amigos, vejam aí que no processo civil é indispensável para a configuração da responsabilidade civil do Estado que o magistrado tenha agido com dolo, com a intenção de fraudar, com a intenção de lesionar o administrado. Por outro lado, no processo penal, o mero erro, a culpa, ou seja, a imperícia, a imprudência ou a negligência do magistrado poderá sim gerar a responsabilidade civil do Estado. Pensemos então na hipótese de um sujeito que foi processado, foi julgado e foi condenado. E posteriormente, anos após, descobre-se que ele era inocente. Vejam aí vocês que, sem dúvida nenhuma, embora essa sentença condenatória possa ter sido praticada sem dolo, mas sim com culpa, será o Estado responsável por essa reparação, ok? E como funciona, então, o entendimento jurisprudencial em relação à prisão preventiva? Meus amigos, em relação à prisão preventiva, não há falar em reparação civil. Por quê? Entende-se que a prisão cautelar ela foi exarada com base em indícios da autoria e dos pressupostos para a sua determinação. A prisão cautelar, então, acaba sendo um ônus de toda a sociedade para a persecução penal do Estado, ok? Neste claro, evidentemente, que se essa prisão cautelar ela foi decretada sem indícios de autoria da prática de um crime, sem pressupostos para que fosse assim determinada,
caso se configure o dolo do magistrado em praticar um ato lesivo, aí sim, claro, a responsabilidade ela pode existir, ok? Mas, via de regra, a prisão cautelar, diante dos pressupostos e do indício de autoria de determinado delito, não gera a responsabilidade civil do Estado. Pois bem, passamos aqui então para a responsabilidade civil por ato legislativo. Por ato legislativo. Meus amigos, em relação aos atos legislativos, nós temos que saber que, via de regra, não há falar em responsabilidade civil do Estado, ainda que esses atos legislativos eles gerem um dano ao administrado. Por quê? Via de regra, esses atos legislativos eles são constitucionais, ou seja, eles são consentâneos com o ordenamento jurídico nacional. No entanto, caso esse ato legislativo ele seja declarado inconstitucional e caso se comprove a existência de um dano em razão daquela determinada lei, poderá, assim, o administrado requerer uma reparação civil do Estado, ok? Então, lembre-se, as leis constitucionais não há falar em reparação civil. As leis inconstitucionais, evidentemente, caso seja assim declarada, num controle concentrado ou até mesmo no controle difuso, e caso se comprove, então, a existência aí de um dano, poderá o Estado ser responsabilizado. Em relação às omissões legislativas, ou seja, o poder legislativo omisso, pode a União ser responsabilizada no âmbito do Congresso Nacional caso a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal não aprove determinado projeto de lei de forma desidiosa? Meus amigos, aqui, caso haja uma previsão constitucional para aprovação de determinado projeto de lei e caso haja, então, um excesso de prazo, ou seja, caso não se respeite o prazo previsto no texto constitucional, pode sim se falar em responsabilidade civil do Estado, caso se comprove o efetivo dano. Então, pensemos aqui no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual. Todas essas leis detêm no texto constitucional um prazo para a sua aprovação. Caso esse prazo não seja respeitado e se comprove efetivamente a ocorrência de um dano, pode sim se falar em responsabilidade civil do Estado, ok? Por fim, quero tratar com vocês do prazo prescricional para o administrado ingressar com ação judicial em face da União, do Estado, dos municípios ou de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Meus amigos, o STJ, inclusive aqui no informativo 532, consolidou seu entendimento no sentido de que as pretensões a serem deduzidas contra a fazenda pública segue o prazo de 5 anos previsto no artigo 1º do decreto 20.910 de 32. Não há falar, então, aqui na aplicação do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil, como muito alega a Fazenda Pública em suas defesas. O decreto 20.910 é uma lei especial, portanto, deve ser aplicado o seu prazo de 5 anos nas pretensões de reparação civil a serem deduzidas em face da Fazenda Pública. Um ponto para concluir aqui, mas de salutar relevo, refere-se à imprescritibilidade da reparação civil por atos de tortura. Então vejam, meus amigos, que atos de tortura, por violarem normas de direito internacional, ou seja, normas tidas como jus cogens, a vida, a própria dignidade da pessoa humana, é imprescritível. É imprescritível. Então vejam
que esse é o entendimento do STJ e pode ser cobrado na sua prova. Recurso especial 1374, 376 do Ceará, ok? Então, meus amigos, em relação à responsabilidade civil do Estado, estes são os temas mais importantes que podem ser cobrados nas suas provas. Coloco-me aqui à disposição para outros esclarecimentos no nosso site e por hoje deixo aqui o meu grande abraço.